Existem palavras que um pai nunca esquece. Meu filho olhou nos meus olhos, sorriu e disse: "Nós não precisamos mais de você. Pare de nos ligar." Naquele momento eu não respondi. Apenas fui embora. Na manhã seguinte fiz apenas uma ligação. Não liguei para meus filhos. Liguei para o meu advogado. 28 dias depois, eles estavam ajoelhados na porta da minha casa. Mas pela primeira vez na vida, eu não abri a porta. Meu nome é Eduardo Menezes. Tenho 59 anos. Durante 35 anos acordei antes das 5 da manhã. Não porque gostava, mas porque acreditava numa única coisa: meu trabalho protegeria minha família. Comecei dirigindo um caminhão velho. Dormia dentro da cabine para economizar dinheiro. No inverno, usava 2 jaquetas porque não tinha aquecimento. No verão, o calor era tão forte que eu colocava uma toalha molhada no pescoço para continuar dirigindo. Eu prometi uma coisa para mim mesmo naquele caminhão. Meus filhos nunca passariam pelo que eu passei. E cumpri essa promessa. Comprei a primeira casa. Paguei as melhores escolas, a universidade, os intercâmbios, os carros, os apartamentos. Sempre dizia para minha esposa Helena: "Um dia eles vão entender." Ela sorria e respondia: "Eles já te amam, Eduardo." Eu acreditava nisso. Durante muitos anos, eu realmente acreditava. Se existe uma pessoa responsável por tudo que construí, essa pessoa nunca fui eu. Foi Helena. Enquanto eu passava noites trabalhando, ela criava nossos filhos praticamente sozinha. Ela nunca reclamou, nunca pediu luxo, nunca pediu viagens. Tudo o que ela queria era ver nossa família sentada na mesma mesa aos domingos. Era uma tradição. Todos os domingos, sem exceção. Almoço, risadas, conversas. Era o único dia em que eu desligava o celular da empresa. Porque aquele dia pertencia à minha família. Ou pelo menos, eu pensava que ainda pertencia. Primeiro, vieram as desculpas. "Pai, hoje não vai dar." Depois, vieram os cancelamentos. Depois, o silêncio. As mensagens passaram a ser respondidas horas depois. Às vezes, dias depois. Helena dizia: "Eles estão construindo a vida deles. Tenha paciência." Eu respondia: "Claro. Eles só estão ocupados." Mas, no fundo, meu coração já sabia. Ninguém fica ocupado demais para responder um pai que sempre esteve presente. 2 meses antes do meu aniversário, descobri por acaso que meu filho mais velho estava noivo. Não foi ele quem contou. Não foi minha filha. Nem minha esposa. Foi um cliente. Ele olhou para mim durante uma reunião e perguntou: "Eduardo, já escolheu o terno para o noivado do seu filho?" Naquele momento, senti meu coração parar por um segundo. Sorri apenas para não criar um clima estranho. Respondi qualquer coisa, mas por dentro, uma única pergunta destruía minha paz. Como um pai descobre o noivado do próprio filho através de um estranho? Naquela noite, mostrei a Helena uma foto publicada nas redes sociais. Nosso filho abraçando a noiva. Centenas de convidados. Música. Família. Amigos. Todos sorriam. Menos 2 pessoas, porque elas nem sabiam que aquela festa existia. Helena ficou olhando a foto durante quase 1 minuto. Depois colocou o celular sobre a mesa. Não chorou. Isso era o que mais me assustava. Quando Helena não chorava, era porque a dor tinha ido muito além das lágrimas. Ela apenas perguntou baixinho: "Onde foi que nós perdemos nossos filhos?" Eu não consegui responder. Porque, pela primeira vez na minha vida, também não sabia. Na manhã seguinte, às 7h43, meu telefone tocou. Na tela apareceu o nome do meu filho. Meu coração disparou. Pensei: finalmente ele vai explicar tudo. Atendi imediatamente. Mas as primeiras palavras que ouvi destruíram 30 anos de amor de um pai. "Pai, para de ligar pra gente. Nós não precisamos mais de você." Meu dedo tremia enquanto atendia. E, "Filho." Antes mesmo que eu terminasse a frase, ele respondeu com uma voz fria, sem emoção, sem carinho, como se estivesse falando com um desconhecido. "Pai, para de ligar pra gente. Nós não precisamos mais de você." Por alguns segundos, eu achei que tivesse ouvido errado. Olhei para o telefone. Conferi o nome. Era realmente meu filho. O menino que um dia dormia no meu peito durante as viagens de carro. O menino que dizia: "Quando eu crescer, quero ser igual ao meu pai." Agora, parecia nem me conhecer. Respirei fundo. "Filho."
Se eu fiz alguma coisa, me explique. Eu só quero entender. Do outro lado da linha, houve uma pequena risada. Depois outra voz apareceu. Era minha filha. Ela também estava ouvindo. Ele não precisa explicar nada. Vocês precisam aprender que nossa vida não gira em torno de vocês. Olhei para Helena. Ela já tinha entendido pelo meu rosto. Seu café esfriava sobre a mesa, mas ela não conseguia tirar os olhos de mim. Carolina, nós só queríamos almoçar juntos, como fazíamos antes. Ela me interrompeu. Antes. Exatamente. Antes. Agora nós temos nossa própria vida. Vocês precisam aceitar isso. Meu coração começou a acelerar. Mas eu ainda tentava salvar aquela conversa. Eu nunca quis controlar vocês. Só queria continuar fazendo parte da vida de vocês. Silêncio. Então, meu filho disse uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Pai, você confunde amor com controle. Tudo o que você faz sempre vem com alguma condição. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Condição? Passei 30 anos trabalhando para que eles nunca precisassem escolher entre pagar aluguel ou comprar comida. Nunca cobrei um centavo. Nunca pedi nada em troca. Mesmo assim, eles acreditavam que eu fazia tudo para controlá-los. Antes que eu pudesse responder, Carolina falou novamente. Desta vez, com uma calma assustadora. Nós conversamos muito sobre isso. E tomamos uma decisão. Queremos viver sem depender de você, sem seus conselhos, sem suas ligações, sem suas visitas surpresa, sem sua ajuda financeira, sem nada. Por favor, respeita isso. Olhei para Helena. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Ela fez um gesto pedindo o telefone. Pegou o celular das minhas mãos. Sua voz tremia. Filhos, nós amamos vocês. Só isso. Nós só queremos saber se vocês estão bem. Carolina respondeu imediatamente. Mãe, amar também é saber a hora de sair da vida de alguém. Depois, a ligação foi encerrada. Sem eu amo vocês. Sem tchau. Sem hesitação. Apenas silêncio. Fiquei olhando para a tela apagada do celular. Helena sentou devagar ao meu lado. Nenhum de nós falou por quase 5 minutos. Até que ela segurou minha mão e fez uma pergunta que mudou tudo. Eduardo, e se eles realmente não precisarem mais da gente? Fechei os olhos, respirei fundo e respondi baixinho. Então, talvez esteja na hora de descobrir se eles conseguem viver exatamente como pediram. Naquela noite, depois que Helena adormeceu chorando, fiquei sozinho no escritório de casa. Abri uma pasta antiga. Dentro dela estavam todos os documentos que ligavam meu nome ao futuro dos meus filhos. Financiamentos, garantias, contratos, investimentos. Eu nunca tinha olhado para aquela pasta daquele jeito. Pela primeira vez, não vi papéis. As últimas pontes que ainda me ligavam a eles. Peguei o telefone, olhei para o relógio e pensei. Ainda não. Mas amanhã de manhã, alguém vai receber uma ligação que jamais esquecerá. Às 8h da manhã seguinte, meu advogado atendeu no segundo toque. Antes mesmo que ele dissesse bom dia, eu falei apenas uma frase. Doutor, quero retirar meu nome de tudo o que ainda mantém meus filhos de pé. O silêncio do outro lado da linha durou quase 10 segundos. O telefone ainda estava sobre a mesa. A ligação tinha terminado. Mas aquelas palavras, nós não precisamos mais de você, continuavam ecoando dentro da minha cabeça. Olhei para Helena. Ela permanecia sentada no sofá, segurando uma foto antiga. Era uma fotografia de 15 anos atrás. Nós 4. Na praia de Santos, Carolina estava sentada nos meus ombros. Rafael segurava minha mão. Naquela foto, parecíamos a família mais feliz do mundo. Helena passou os dedos sobre o rosto dos nossos filhos, como se tentasse voltar no tempo. Você lembra desse dia? Ela perguntou quase sussurrando. Sorri, mesmo com o coração destruído. O Rafael tinha medo do mar, então fiquei mais de 1 hora segurando ele no colo. Ela deu um pequeno sorriso entre as lágrimas. E a Carolina não queria sair da água. Ficamos em silêncio. Às vezes, as melhores lembranças também são as que mais machucam, porque nos lembram do quanto perdemos. Naquela noite, eu não consegui dormir. Caminhei pela casa inteira. Passei pelo quarto que um dia pertenceu aos meus filhos. Tudo ainda estava ali. Os troféus, os livros, os desenhos feitos quando eram pequenos. Abri uma gaveta. Dentro dela,
Encontrei um cartão feito por Carolina quando tinha apenas 8 anos, escrito com letras tortas. Pai, você é meu herói. Nunca me abandone. Senti um nó na garganta. Segurei aquele papel por vários minutos, como alguém segura a última lembrança de uma pessoa querida. Então fiz uma pergunta para mim mesmo. Em que momento eu deixei de ser o herói e virei um peso? Não encontrei resposta. Às 6 da manhã, Helena entrou devagar no escritório. Ela percebeu que eu ainda estava acordado. Colocou uma xícara de café ao meu lado. Sentou em silêncio. Depois de alguns minutos, ela segurou minha mão. Eduardo, nós fizemos tudo o que podíamos. Não podemos obrigar ninguém a nos amar. Abaixei a cabeça, mas eu ainda posso protegê-los. Ela respirou fundo e respondeu algo que mudou completamente a forma como eu enxergava aquela situação. Não, você não está protegendo mais. Você está impedindo que eles aprendam. Essas palavras ficaram na minha cabeça. Durante anos, sempre que eles caíam, eu corria para levantar. Sempre que aparecia um problema, eu resolvia antes que eles percebessem. Talvez, sem querer, eu tivesse tirado deles a oportunidade de enfrentar a própria vida. Helena continuou. Eles disseram que querem viver sem você. Talvez você precise respeitar esse desejo, mesmo que doa. Olhei pela janela. O sol começava a nascer. Naquele instante, entendi uma coisa. Existe uma diferença enorme entre abandonar um filho e parar de impedir que ele enfrente as consequências das próprias escolhas. Pela primeira vez, eu não sentia raiva. Sentia tristeza e uma estranha sensação de paz. Levantei da cadeira, peguei meu celular, abri a agenda de contatos, passei pelo nome da Carolina, depois pelo do Rafael. Meu dedo parou em outro nome. Dr. Ricardo Farias, meu advogado há 18 anos. Respirei fundo. Antes de apertar o botão verde, olhei novamente para o cartão escrito por Carolina quando era criança. Fechei os olhos e sussurrei. Eu sempre vou amar vocês, mas não posso continuar vivendo a vida de vocês. Apertei o botão. O telefone começou a chamar. Uma vez, 2 vezes. Na terceira, ele atendeu. Nossa, bom dia, Eduardo. Aconteceu alguma coisa? Olhei para a janela. Respirei profundamente. E respondi com uma calma que nem eu sabia que ainda existia dentro de mim. Ricardo, preciso que você faça um levantamento completo de tudo o que ainda depende do meu nome. Cada garantia, cada assinatura, cada responsabilidade. Não quero machucá-los. Mas também não vou mais protegê-los das escolhas que fizeram. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Então Ricardo respondeu. Eduardo, antes de tomar qualquer decisão, tem uma coisa que você precisa saber. Meu coração voltou a acelerar. O quê? Ele respirou fundo e disse apenas uma frase. Ontem à noite, seu filho assinou um documento usando o seu nome como fiador, sem falar com você. Ricardo ficou alguns segundos em silêncio. Depois falou com a calma de quem escolhia cada palavra. Eduardo, seu filho não cometeu nenhum crime, mas ele fez uma coisa que muda completamente a situação. Franzi a testa. O que aconteceu? Ricardo abriu alguns documentos. O som das folhas ecoou pelo telefone. Há 3 meses, Harry pediu a renovação do apartamento onde mora. Como a renda dele ainda não era suficiente, ele manteve você como fiador principal. Você continuou sendo responsável por tudo. Aluguel, multas, danos, qualquer dívida. Fechei os olhos. Eu nem sabia que meu nome ainda estava ali. Ricardo continuou. O contrato vence em poucos dias. A imobiliária já enviou o aviso de renovação. Eles estão esperando apenas a sua assinatura. Fiquei olhando pela janela. As palavras do meu filho voltaram à minha cabeça. Nós não precisamos mais de você. Não? Então por que meu nome ainda sustentava o teto sobre a cabeça dele? Perguntei calmamente. Eles sabem que eu ainda sou o fiador? Ricardo respondeu sem hesitar. Sabem. Eles assinaram todos os documentos. Meu peito apertou. Não era o dinheiro. Era uma mentira. Eles diziam que não precisavam mais de mim, mas continuavam usando meu nome quando era conveniente. Sentei devagar. Durante anos, achei que estava ajudando meus filhos. Naquele instante, percebi que estava impedindo que eles enfrentassem a própria realidade. Ricardo quebrou o silêncio. Eduardo, a decisão é sua. Você pode renovar ou pode retirar sua garantia. Mas qualquer escolha terá consequências.
Olhei para a fotografia que estava sobre minha mesa. Eu, Helena e nossos 2 filhos ainda pequenos sorriam como se o mundo fosse perfeito. Passei o dedo sobre aquela foto e percebi uma coisa. Amar um filho nem sempre significa protegê-lo. Às vezes, significa deixá-lo enfrentar o peso das próprias escolhas. Respirei fundo. Com a voz firme, respondi: Ricardo, não faça nada hoje. Quero pensar. Quero ter certeza de que não estou decidindo com raiva. É a decisão mais sensata. Mas lembre-se, o prazo termina em 48 horas. Depois disso, não haverá como voltar atrás. Desliguei. Fiquei sozinho no escritório. Pela primeira vez em muitos anos, não pensei na empresa, nem no dinheiro. Pensei apenas em uma pergunta. Será que meus filhos me amavam? Ou apenas precisavam do que eu podia oferecer? Naquela noite, Helena entrou no escritório. Sentou ao meu lado. Segurou minha mão. Sem que eu dissesse uma palavra, ela perguntou: O contrato ainda está no seu nome, não está? Olhei para ela surpreso. Não, como você sabe? Ela sorriu com tristeza. Porque eu conheço nossos filhos. Eles podem ter se afastado da gente, mas nunca abririam mão da segurança que você sempre deu. Baixei a cabeça. Ela tinha razão. Então Helena disse algo que jamais esquecerei. Eduardo, se você assinar esse contrato, eles nunca vão aprender que liberdade também traz responsabilidade. Mas, se você não assinar, não faça por vingança. Faça por amor, porque um dia eles vão precisar aprender a caminhar com as próprias pernas. Olhei novamente para o contrato. Peguei a caneta. Ela ficou parada sobre o papel. Eu podia assinar, ou simplesmente fechar a pasta. Naquele momento, eu ainda não sabia que uma única decisão mudaria a vida de toda a nossa família. Na manhã seguinte, às 9h12, meu celular tocou. Era a administradora do prédio. Ela disse apenas uma frase: Senhor Eduardo, precisamos da sua decisão agora. Seu filho não faz ideia do que vai acontecer se o senhor disser não. Esta história ainda não terminou. A verdade por trás de tudo e a maior reviravolta serão reveladas no próximo episódio. Se você não quer perder a continuação, inscreva-se no canal agora mesmo. O novo episódio será publicado amanhã.